Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o histórico da promoção da saúde, principalmente no Brasil. Como se chegou a essa ideia de promoção e prevenção da saúde. Mas antes da aula, eu gostaria que vocês fossem lá no slide 16, tem um link de um vídeo que chama Ilha das Flores. Esse vídeo tem uns 13, 15 minutos, está disponível no YouTube, coloquei o link lá. É um vídeo brasileiro e eu vou citar alguns exemplos dele na aula de hoje. Então seria interessante que vocês vissem antes de me ver aqui falando, né? Porque vai fazer mais sentido, tá bom? E depois vocês voltam ao vídeo já com a minha explicação, que vocês vão ter um olhar um pouco diferente. Esse vídeo vai servir para estudarmos determinantes em saúde no processo saúde e doença. E é um vídeo bem bacana, tá bom? Então, primeiro, já que a aula é sobre o histórico de promoção à saúde, a gente tem que ter claro o que é esse conceito de promoção, né? Então, tem a ver com promover. Como que se promove saúde, Zaira? É uma forma de entender a saúde, onde o foco das ações se desloca efetivamente da doença e se volta para a vida do indivíduo e da comunidade. Então, geralmente, hoje em dia a gente chega ao consultório médico, o médico pergunta, né? Nairo, o que te traz aqui? Então, nós já vamos assintomático, nós já vamos com sintomas. Então, eu sinto febre, dor de cabeça, já pergunta quantos dias, ou seja, ele já espera que você chegue lá com sintomas há algum tempo e pergunta se você tomou alguma coisa para aliviar determinado tipo de dor. Isso não é o correto, né? Quando a gente fala em promoção à saúde, na verdade, nós queremos que o nosso indivíduo continue saudável. Então, nós vamos promover essa qualidade de saúde para que essa pessoa tenha ainda mais disposição em sua vida. Então, assim, essa concepção de promover busca identificar as condições de vida para que elas sejam dignas e adequadas. Por quê? O ambiente em que nós vivemos e mantemos as nossas relações diárias e cotidianas podem nos adoecer. Por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? Uma população no continente africano que não tem acesso à água tratada. Eles vão consumir a água que é disponível. Muitas vezes essa água disponível é também o foco de bebedouro para animais que vivem soltos. Consequentemente, vai ter uma série de doenças aí, além de verminoses, doenças diarreicas. Então, o ambiente dessas pessoas influencia no processo de adoecimento delas? Sim, e aí eu falo de questão de moradia. Mas existem pessoas também que a moradia é adequada, saneamento básico, rede de esgoto, água tratada, mas ela trabalha num ambiente altamente estressante. Essa pessoa pode vir a adoecer de algumas doenças de estresse, né? Alergias que são psicossomáticas, ansiedade, pânico. Então, o ambiente em que nós estamos inseridos nos adoece. Seja o nosso ambiente familiar, ambiente de trabalho, ambiente de condições de moradia. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês que é próximo à nossa realidade. No Nordeste, muitas casas de taipa, né, de pau-a-pique, eram focos, né, para o barbeiro, que transmite a doença de Chagas. Quando isso foi descoberto, pensou-se uma forma de eliminar. Só que como que vai eliminar essas moradias se a população lá vive em extrema pobreza? Então, as condições em que nós estamos vivendo, que tem a nossa prática cotidiana, influenciam diretamente no processo de adoecimento. Então, nesse sentido, né, nós temos que tomar decisões individuais e coletivas que sejam investidas no sentido favoráveis à saúde e qualidade de vida das pessoas. Essas concepções de saúde se consolidam pela implementação de políticas públicas saudáveis. Então, o que é promover saúde? Promover saúde significa investir no processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde. Isso inclui a participação do sujeito no controle das suas próprias condições de vida. Lembra na primeira aula que eu dei o exemplo do terreno baldio que tem no bairro, que as pessoas vão lá e descartam, principalmente móveis, né? Quando compram móveis novos, e aquele móvel antigo, ao invés de doar para quem precisa,
acabam sendo descartados de forma errada. Nós somos sujeitos que somos capazes de modificar o meio em que nós vivemos. Se essa prática deixar de acontecer, consequentemente o bairro vai ter menos lixo, vai ser foco de menos doença. Então nós somos responsáveis sim, nós somos sujeitos que interferem nesse conjunto, nesse movimento de saúde também. Para garantir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, que é o nosso conceito ampliado de saúde. Então, o processo de promoção da saúde tem algumas estratégias, que fazem esse processo ser efetivo, como, por exemplo, algumas ações do Estado, que são as políticas públicas saudáveis, ações da comunidade, que são a ação do reforço comunitário, ações do indivíduo, das suas habilidades pessoais, de cuidar do seu quintal, de ajudar o vizinho, ações do sistema de saúde, que é a reorientação do sistema, e também as ações educativas, a entrega de panfletos, ações de intersetorialidade, são parcerias intersetoriais. Muitas vezes nós temos parcerias assim, principalmente no carnaval, que a Secretaria de Saúde se junta com a CEMOB. Não sei se vocês perceberam, mas esse ano, aqui no Isaac Povas, quase lá embaixo, perto da prainha, teve uma parceria da Secretaria Estadual de Saúde junto com a CEMOB, que é a Secretaria de Trânsito, e eles eram um pit stop no trânsito. Então eles iam parando os carros e entregando kit de camisinha, panfleto falando sobre DST, e isso é uma parceria intersetorial entre saúde e Secretaria de Mobilidade Urbana. E a responsabilização é múltipla. Então, independente se você está no sistema de saúde como usuário ou como trabalhador, a responsabilidade também é sua, porque envolve a saúde da população, da sua família, dos seus amigos, do seu bairro. Então, a promoção da saúde compreende a ação individual, a ação da comunidade e a ação e o compromisso do governo na busca de uma vida mais saudável para todos e para cada um de nós. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma meta da Organização Mundial da Saúde. Em 1977, a Organização Mundial da Saúde propôs uma meta, que no ano 2000, ou seja, 20 anos atrás, eles gostariam que toda a população global tivesse acesso à saúde. O nome dessa meta era Saúde para Todos no ano 2000. E o que eles buscavam? Promover a saúde da população. Só que a primeira coisa era, eles tinham que trabalhar com esse conceito de promoção e prevenção. Então, para tanto, eles reuniram os principais representantes dos países e fizeram reuniões que foram as conferências mundiais. E nessas conferências, para obter o êxito, as pessoas tinham que ter claro o conceito de promoção à saúde. Então nós vamos falar agora um pouquinho de cada uma dessas conferências, o que foi discutido, se alcançou-se essa meta ou não, o que foi proposto naquele momento e de onde veio essa ideia da Organização Mundial da Saúde. Então, a primeira Conferência Mundial da Promoção à Saúde ocorreu em 86, na cidade de Ottawa, no Canadá. E é uma reunião muito importante. Já explico por quê. Ela se tornou uma referência no campo e contribuiu para ampliar as discussões sobre os determinantes de saúde, que são os fatores sociais, econômicos e ambientais e as ações de promoção à saúde. Se vocês já viram nesse momento o vídeo da Ilha das Flores, vocês já perceberam que o nome de Ilha das Flores não tem nada de tão bonito assim. E a população que vive na Ilha das Flores é uma população que não é saudável. É uma população que tem essa questão do fator social e econômico bem relegado. É uma população pobre, que não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação e vive com aquilo que é descartado. A partir dessa reunião em Ottawa, dessa conferência, eles organizam uma carta que passa a ser então como se fosse uma regulação da promoção à saúde. O nome dessa carta é Carta de Ottawa. Essa Carta de Ottawa, ela inclui 5 eixos para o alcance da meta, que é Saúde para Todos no ano 2000. Então, eles tinham 5 etapas aí para atingir
essa promoção à saúde para a população global há 20 anos atrás? Primeiro, a elaboração e a implementação de políticas públicas saudáveis. 2. A criação de ambientes favoráveis à saúde. 3. Reforço para a ação comunitária. 4. Desenvolvimento de habilidades pessoais. 5. Reorientação dos sistemas e serviços de saúde. Então, nós vemos que essa Carta de Ottawa, ela traz muito essa questão do assistencialismo em saúde. E já a gente chega nessa parte, que é o SUS. O SUS é resultado dessas conferências e principalmente dessas metas da Carta de Ottawa. O Programa Saúde da Família também. Então, a gente vai por partes e vocês vão ver o quanto essa carta foi importante na elaboração dessas metas e o quanto elas são presentes na nossa vida até hoje. A segunda Conferência Mundial de Promoção à Saúde ocorreu 2 anos depois, em 88, na cidade de Adelaide, na Austrália. Que essa reunião, que eles discutiram nessa reunião, né? Eles centraram a discussão no tema de políticas públicas saudáveis, reforçando o entendimento de saúde como um direito humano fundamental e sólido investimento social. Ou seja, nessa reunião, eles atribuíram ao Estado, ao governo, a responsabilidade da saúde da sua população. Então, o Estado tinha que interferir, mesmo que fosse o mínimo, para garantir saúde à sua população. A terceira Conferência Mundial da Promoção à Saúde ocorreu em 91, 2 anos depois também, na cidade de Sundsvall, na Suécia. Nessa conferência, eles discutiram e centraram-se no conceito de ambientes saudáveis. Olha que avanço! Eles começaram a pensar no ambiente e as suas dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais, além dos aspectos físicos e naturais. Ou seja, um ambiente saudável é aquele isento de riscos de acidente, de contaminação, de esforço físico inadequado, de exposição a situações de discriminação, violência ou injustiça. Então, um ambiente saudável não é só um ambiente limpo que você mora. Não, é um ambiente livre de violência, livre de racismo, livre de injustiça, livre de exposição ao risco. E isso se enquadra, gente, em uma série de situações, né? E o que acontece? Os países da América Latina estavam um pouquinho parados no tempo porque passaram por longos períodos de ditadura. O Brasil, por exemplo, sofreu com 24 anos de ditadura militar. Então, eles se sentiam um passo atrás. Para tentar sanar essas dificuldades na América Latina, a América Latina reuniu seus países e fez uma conferência só dos países latino-americanos sobre o processo de promoção à saúde. Essa reunião aconteceu em 92, na cidade de Santa Fé de Bogotá, na Colômbia. Nessa reunião, já disse, né, foram apenas países da América Latina e eles destacaram a importância dos determinantes sociais para a saúde da população. Zairo, o que é esses determinantes sociais? O que você está falando? A gente vai agora. Por que eles fizeram uma reunião para discutir só isso? Os determinantes sociais em saúde são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-racial, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e os seus fatores de risco na população. Vou dar um exemplo para vocês um pouco forte. Mas uma criança que cresce num lar onde há violência, onde a mãe sofre violência física, né, às vezes do pai, violência psicológica. Se essa criança não tiver um apoio psicológico, ele vai crescer reproduzindo a ação do pai. E ele vai achar que isso é normal. Por quê? Porque ele não cresceu em um ambiente saudável. E, gente, isso se dá em uma série de outras situações. Em situações de abuso, né? A gente já viu alguns casos, principalmente nos Estados Unidos. Às vezes a moça, ela é sequestrada, fica durante anos sendo abusada sexualmente, engravidada seu sequestrador. Só que na hora do julgamento, ela não quer que ele seja condenado. Por quê? Criou um laço psicológico tão grande que essa vítima não consegue se libertar.
Então, essa questão psicológica, ela permeia a nossa vida de diversas formas. Por isso que hoje o SUS também tem uma rede de assistencialismo psiquiátrico psicológico também estruturado, porque ele entende isso. Depois, eu gostaria que vocês olhassem no slide 13, tem uma figurinha sobre esses determinantes no processo de saúde e doença. No meio está escrito processo de saúde e doença, e ao redor tem vários círculos que influenciam no nosso estar saudável ou não. Então, fatores ambientais, né? Já falei sobre esses ambientes saudáveis. Fatores educacionais. Hoje em dia, né, claro, nós temos a ação forte do Conselho Tutelar, mas se nós formos pensar 20, 30 anos atrás, muitas famílias deixavam de matricular o filho na escola para esse filho ser uma força de trabalho, para esse filho poder ajudar em casa, poder ajudar a trabalhar. E, consequentemente, quanto menos estudo a pessoa tinha, a qualificação dela no mercado de trabalho acabava sendo pouca e fazia aqueles serviços que não precisavam necessariamente de uma formação específica. Fatores culturais, fatores econômicos, fatores políticos, ecológicos, genéticos, sociais e psicológicos. Claro, né, existem pessoas que nesse processo de saúde e doença tem um fator só desse agregado, mas existem pessoas que têm uma vulnerabilidade social tão grande que ela chega a ser atingida por mais de um fator. E, consequentemente, o processo de adoecimento dela vai ser mais impactante do que em outras pessoas. E eu falei muito, né, sobre o que é estar saudável. Cesárea, se estar saudável é ter esse completo estado de bem-estar físico, social e mental, o que é a doença então, né? Achei importante destacar para vocês, deixar claro o que é estar doente também nessa nova concepção. O estar doente envolve diversos fatores. Um ambiente sujo pode contribuir não apenas para um caso de dengue, mas centenas de casos. O ambiente de trabalho, onde o chefe tem ações de assédio moral, pode adoecer todos os colaboradores daquela empresa. Ansiedade, depressão, pânico, estresse, insônia. Dessa forma, a doença também é compreendida pelo local onde os indivíduos transitam e mantêm as suas relações diárias. Isso acaba sendo um efeito em cadeia, né? Porque um funcionário que sofre essa pressão tão grande no trabalho, chega em casa, acaba descontando no companheiro, nos filhos, e vira aquela bola de neve, porque ele não consegue externalizar como é, né, aquela pressão no trabalho e acaba descontando, na verdade, as pessoas que o apoiam diariamente. A quarta Conferência Mundial de Promoção à Saúde, né, ela vai ocorrer um pouquinho depois, né, 8 anos depois da terceira. Ela ocorreu em 97 na cidade de Jakarta, na Indonésia. Nesse encontro foi destacado a importância de se formular ações concretas e efetivá-las, dadas as condições desiguais vivenciadas pelos diferentes países. É possível perceber que o nível de saúde de uma população depende da ação de diversos setores que atuam na sociedade, sendo que o setor saúde é apenas um deles. Gente, vou dar um exemplo para vocês. Aqui na prainha que liga a região central a vários bairros da cidade. Quando chove, alaga. Isso é uma realidade que todos nós sabemos. O que acontece? Pessoas com carro baixo não conseguem passar por ali. Vários deles já tiveram o carro encharcado e acabam tendo que trocar de rota. Os que se arriscam veem a rua alagada. Isso gera uma situação de estresse. Se vocês forem lembrar, acho que 2019, mas do final de 2018, acho que foi. Teve uma chuva tão grande que nós tivemos que cancelar a aula, porque tava tudo alagado, gente, a região central. Então, ônibus não tava passando, as pessoas que iam de moto também não tinham como se arriscar. Eu lembro que nós, da escola, tivemos que cancelar um dia de aula, porque a gente fica na região central, mas lá da prainha, e não tinha como os nossos alunos chegarem, não tinha também como os professores chegarem, e nós ficamos à mercê desse sistema. O que eu estou dizendo nesse exemplo?
porque uma questão de trânsito, né, de mobilidade urbana, acaba afetando na situação da aula. Isso gera um estresse também, porque diversos alunos com certeza ligaram na secretaria para reclamar, não vai ter aula só por causa da chuva. Na verdade, não foi por causa da chuva, né? Foi por uma situação de enchente. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês é, às vezes parece que é um fator isolado, só que é um processo de efeito em cadeia. Sabe o joguinho de dominó, que você derruba uma peça e as outras caem junto? É isso que acontece. A saúde e a doença, elas não podem ser mais estudadas ou entendidas a partir de um único fator. Chegou no médico, estou com dengue, né? Teve a sorologia para dengue. Tá, mas e daí? Você vai tratar o paciente e mandar ele de volta para casa? Não. Precisa saber onde o paciente mora, se ele tem as informações necessárias. Para quê? Para poder se manter saudável e levar essa orientação para sua família. Porque o que nós menos queremos é que essa pessoa volte a adoecer. Gente, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham visto o vídeo da Ilha das Flores, que vocês vão ver muito do que eu tô falando nesse vídeo de 13, 15 minutos. Vai mostrar bastante esse processo dos determinantes sociais de saúde. Analisem muito bem como vivem as pessoas na Ilha das Flores e não fiquem impactados, tão impactados, né? Porque o início do vídeo começa com uma frase, né? A Ilha das Flores é um lugar real e nesse lugar Deus não existe. É uma frase que impacta muito, mas é para chamar a atenção. E no final do vídeo vocês vão ver o porquê que essa frase foi usada no início, para chamar a atenção e para impactar. Espero que vocês tenham gostado da aula, vocês tenham prestado atenção no vídeo, consigam fazer essa relação entre determinantes sociais em saúde e a população da Ilha das Flores. Beijo, até a próxima aula.